O início dos anos 90 revelou-se um marco para a integração europeia. O fim da Guerra Fria foi um ponto de viragem. Os 12 Estados-membros da então CEE, Portugal incluído, decidiram levar o projeto europeu para um novo nível. E em fevereiro de 1992, os então 12 assinaram o Tratado de Maastricht, implementado exatamente há 25 anos, a 1 de novembro, transformando a então denominada Comunidade Económica na União Europeia, explicada aqui pelo curador da Casa da História Europeia. Os Estados-membros das prósperas comunidades europeias precisavam ir mais além do que uma simples cooperação económica. A cooperação tinha de acontecer também a outros níveis. Maastricht estabeleceu as bases para o berço da moeda única. O euro surgiu 10 anos depois e aumentou os poderes políticos da União. O tratado também criou a cidadania europeia, a política externa comum e uma cooperação judicial mais próxima. Ratificar tudo isto, contudo, não foi fácil. Em diversos países tiveram de realizar-se referendos. Em França, por exemplo, o sim ganhou por uma margem mínima. Também por uma margem mínima, o tratado foi rejeitado na Dinamarca, provocando ondas de choque pela Europa. Este não ao referendo deve fazer toda a gente pensar muito bem. Mas a Comissão apenas pode assumir o receio de que este chumbo venha a ter consequências. O espanto do então presidente da Comissão Europeia foi partilhado por outros políticos europeus. Pela primeira vez perceberam que o entusiasmo que levou as negociações europeias ao referendo de Maastricht não foi necessariamente partilhado pelas diversas sociedades nem pela opinião pública. Os motivos da rejeição eram vários. Para alguns havia o medo da migração e a perda da identidade nacional. Para outros, o problema era o modelo económico que viam como demasiado liberal e atropelando direitos laborais e sociais. O Tratado de Maastricht introduziu a noção de tetos orçamentais baseados nas respectivas dívidas e déficits nacionais, algo já muito criticado na altura. Há muitas ligações históricas entre os debates do Tratado de Maastricht e os debates atuais. A maior parte dos problemas são praticamente os mesmos. Maastricht foi um ponto de viragem na integração europeia e um marco da história, mas foi também um momento em que o euroceticismo se deu a conhecer. Algumas correções foram feitas, abrindo caminho à adoção do tratado pela Dinamarca e dando à União Europeia um impulso decisivo, mas também reforçando o euroceticismo, como se viu recentemente pelo Brexit. E agora, pelo conflito entre Roma e Bruxelas por causa do orçamento italiano, mostrando que os problemas que abanaram o processo de ratificação de Maastricht estão ainda bem vivos, um quarto de século depois.